fazer ou não fazer faculdade no Brasil em 2025? Essa talvez seja literalmente uma pergunta de R$ 1 milhão. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Lembrando que aqui, galera, eu tô só dando a minha opinião. Você sabe o que é melhor para sua vida, mas eu acho que eu tenho um pouco de espaço de fala nessa questão aqui, porque eu já passei por todo tipo de instituição que você possa imaginar. Eu já fiz curso técnico, já fiz bootcamp profissionalizante, já fiz faculdade pública e privada, já fiz mestrado, já fiz doutorado, já fiz faculdade digital. Então, o que não me falta é vivência nessa área, tá? E eu gostaria de compartilhar um pouco a vivência sobre esse assunto com você no vídeo de hoje. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Paulo Filho. Aqui a gente fala sobre finanças e desenvolvimento pessoal para que você possa ter uma relação melhor com o seu dinheiro e com você mesmo. Já passei por Centro Paula Souza, são os colégios técnicos aqui em São Paulo, né? Já passei pela Unesp, já passei pela Unicamp, já passei pela Universidade da Califórnia, FIAP. E você percebe que são lugares com um certo prestígio, né? Não querendo menosprezar as outras instituições, mas essas são instituições bem reconhecidas, né? E não sei se vocês notaram também, mas eu deixei de fora a faculdade digital, que eu falei que eu já cursei, porque eu vou descascar ela aqui no final do vídeo, e eu não quero ter mais problemas com eles do que eu já tô tendo para terminar o meu curso lá, né? Então eu vou deixar o nome dessa daí de fora por enquanto. Seria muita hipocrisia da minha parte se eu falar para vocês que vocês não devem fazer faculdade, sendo que eu passei metade da minha vida praticamente dentro delas. Então, eu sou a favor de fazer faculdade sim. Já estou dando minha opinião logo aqui no começo, mas calma, que tem duas coisas muito importantes em jogo. Primeiro que eu acredito que tem momento certo para você fazer uma faculdade. Às vezes a gente começa muito cedo uma faculdade e aí ou não tem recurso para terminar ou não tem vontade de terminar e aí a gente acabou perdendo um tempo que poderia ser investido em outra coisa. Então acho que esse timing para você começar uma faculdade no tempo certo, ele é fundamental. E em segundo lugar, existem instituições que são simplesmente você jogar tempo e dinheiro fora. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui no vídeo de hoje. Mas vamos começar com essa questão do tempo, né? A primeira coisa que você tem que entender antes de tomar a decisão de fazer uma faculdade ou não, na verdade, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, é qual é o seu momento e qual é o seu objetivo nesse momento. Porque às vezes os objetivos que a gente tem, eles não estão alinhados com fazer uma faculdade agora. Às vezes fazer uma faculdade agora vai te deixar mais longe dos seus objetivos. A gente tem muito a ideia de que fazer uma faculdade vai ser sempre bom. Às vezes não. Às vezes esse tempo que você ia aplicar na faculdade, você podia aplicar para outra coisa. Eu separei aqui alguns momentos da vida que, na minha opinião, tá? Lembrando, esse é um vídeo opinativo. Da sua vida você faz o que você quiser. Eu separei alguns momentos que, na minha opinião, não compensa a gente estar em uma faculdade. Depois vai ter os momentos que compensa a gente estar, tá? Mas vou começar com os que não compensa. Se você quer entrar no mercado rapidamente, se você quer entrar no mercado, a faculdade não é uma boa opção para você. Porque a maioria dos cursos demoram 4 anos para você se formar. E aí você vai começar a estagiar só lá no último ano. Se você for muito bom, talvez você comece um pouco mais cedo. Mas a maioria das pessoas só começam a estagiar no último ano. Então, se o seu objetivo é pura e simplesmente mercado de trabalho, talvez não seja o momento para você entrar numa faculdade. Nesse caso aqui, o curso técnico ou mesmo o curso profissionalizante vai ser muito melhor para você a curto prazo. Você vai conseguir tirar mais proveito deles no curto prazo do que você tiraria de uma faculdade. E não pensa você que essas áreas de curso técnico, de curso profissionalizante, pagam mal, viu? Vai ver quanto que ganha um bom soldador, um bom eletricista. Esses dias o cara veio trocar uns disjuntores aqui no prédio, cobrou R$ 1.200 por um trampo de 10, 20 minutos. Não estou dizendo que não vale esse valor, eu ainda achei um bom preço, porque é um problema que ninguém num condomínio de 300 pessoas conseguia resolver. Então já passou do tempo da gente entender que hoje no Brasil você não precisa de uma boa universidade para ganhar mais dinheiro. É claro que ainda ajuda, mas não é uma condição necessária. Outra situação onde a faculdade não é uma vantagem é se você não tem certeza com o que você quer. Eu trabalho bastante com adolescentes, então muitas vezes eu percebo que eles estão perdidos em relação aos que querem. E não, isso não é um problema geracional. É que 15, 16 anos é muito cedo para a pessoa tomar qualquer tipo de decisão. Ainda mais tomar uma decisão do tipo, o que eu vou fazer pro resto da vida? Quando eu tinha 17 anos, eu escolhi física. E eu gostava muito daquilo, eu era um dos melhores em todos os lugares que eu passei. Mas aí, foi só com 28 anos que eu descobri que eu não queria trabalhar com física. Então, é uma coisa que eu gostava muito, mas que eu não queria trabalhar profissionalmente. Então, escolher uma faculdade com 15, 16,
17 anos, é uma escolha apressada. Outro ponto é que muitos pais acabam projetando nos filhos aquilo que eles queriam ser. E aí eles acabam pressionando a decisão daquela criança. Ah, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser não sei o quê. Gente, de novo, não é uma questão intencional aqui, mas é uma questão que impacta na decisão. E às vezes faz a pessoa tomar uma decisão que não é a melhor para ela. E se um adolescente toma uma decisão que não é boa para ele, profissional, isso vai criar um jovem infeliz com as próprias decisões que eles achavam que eram deles, mas na verdade eram dos pais. Então, quando você não sabe direito o que você quer, escolhe um curso que seja mais rápido, porque você corre um sério risco de não gostar. E não tem problema, tá? Porque tão importante quanto saber o que você gosta é saber o que você não gosta. Mas se você for escolher algo que você não tem certeza que gosta, é melhor você errar rápido do que fazer igual eu, que demorou 11 anos para perceber que não gostava de uma coisa. O terceiro ponto de atenção, e aí eu acho que também não vale a pena fazer uma faculdade nesse sentido, é quando você não tem os recursos que você precisa para começar e terminar essa faculdade. E aqui de recurso, galera, eu quero dizer 3 coisas: dinheiro, tempo e paciência. Porque a faculdade, galera, ela vai sugar sua alma. Não pensa que é só ir lá e assistir as aulas igual foi na escola. Assistir as aulas é o menor dos seus problemas. Eu lembro que na minha faculdade aconteceu muitas e muitas vezes da gente faltar da aula para estudar. Pois é meio estranho, mas foi bem assim. Porque a gente tinha que estudar tanto para passar de ano que às vezes tinha mais valor o tempo que você ficava estudando lá, 2 horas estudando, do que 2 horas assistindo a aula. E o quarto ponto que talvez faça não valer a pena fazer uma faculdade é se você prefere uma abordagem mais prática. Porque a maioria das disciplinas numa faculdade é muito teórica. Se você é uma pessoa mais mão na massa, você vai achar às vezes até as aulas práticas meio paradas. É um enfoque mais teórico. Então, muitas vezes isso afasta ali uma pessoa que esperava uma abordagem mais mão na massa, beleza? Lembrando, esses pontos que eu falei, não é que eu sou contra as pessoas fazerem faculdade. Eu só acho que às vezes isso pode ser adiado na vida das pessoas por causa desses aspectos que eu falei. Mas agora vamos falar do outro lado, quando eu acho que vale a pena você fazer uma faculdade. O primeiro caso, né, é quando você já tem uma certa experiência ou já atua naquela área. Nesses casos, muitas vezes você já tem uma abordagem prática daquela disciplina, né? E aí o que você precisa é justamente fundamentar a sua teoria. É meio que o inverso do último ponto que eu falei de quando não fazer, né? Nesse caso aqui, a faculdade ajuda bastante, porque ela foca mais no de onde vêm as coisas do que no o que as coisas fazem. E muitas vezes na faculdade, você vai ter uma abordagem até um pouco mais filosófica dos assuntos, que é interessante, pode te ajudar muito profissionalmente quando você já tem a experiência prática dentro daquele assunto. Outro ponto que vale a pena você fazer uma faculdade é quando você é autodidata. E aí fica a dica, galera. Se você não gostava dos seus professores de ensino médio, você vai odiar os seus professores da faculdade. Ainda mais se for universidade pública. E eu vou falar mais sobre pública versus privada, calma lá. Mas, galera, durante a minha vida eu tive, uns 25, 30 professores universitários. Todos com doutorado, pós-doutorado, professor titular, trabalhava fora, mau currículo. E eu consigo contar, literalmente em uma mão, os que foram bons, que foram 4. Eu tinha professores tão ruins, mas tão ruins, que na verdade me dá até medo de pensar em alguns. Pra vocês terem uma ideia, uma vez um professor ficou 1 mês sem dar aula, porque ele dizia que não estava preparado espiritualmente para dar aula. Gozado, né? Será que ele estava preparado espiritualmente para receber o salário dele? E outro ponto, em que eu acho que vale muito a pena fazer faculdade, é quando você quer ganhar mais. E aqui tem aquele asterisco gigante, né, galera? Alguns anos atrás, quando você tinha um diploma, era uma garantia de que você teria um bom emprego. Isso mudou. Hoje, o mercado está procurando muito mais por habilidade do que por diploma. O diploma, por si só, ele virou só um pedaço de papel, por um detalhezinho que eu já vou falar já já. Mas, mesmo isso sendo verdade, as pessoas que têm uma graduação, que têm uma formação universitária, elas ainda recebem mais do que as pessoas sem graduação. Ah, Paulo, mas tem um primo de um sobrinho da minha tia-avó que ganha mais de R$ 20 por mês na internet e não fez faculdade. Beleza, tem, mas isso é exceção. Aliás, não compre o curso dele porque ele vai falar que é fácil, mas não é. E assim, embora aqui no Brasil existe muita gente com um diploma que não está exercendo a profissão, eu inclusive, né? Às vezes só de você ter tido o culhão para terminar uma faculdade, isso já diz muito sobre você. Quando eu tive meu primeiro trampo como desenvolvedor de software,
Eu não tinha experiência nenhuma da área. Eu mal sabia o que eu estava fazendo. Eu, hoje, não contrataria o Paulo daquela época. E a galera que ia me contratar na época ficou bem dividida também. 2 queriam me contratar, 2 não. Aí o chefe de tecnologia da empresa, que era um dos caras que queria me contratar, falou a seguinte frase: meu, o cara é doutor em física. Se nós damos um problema para esse cara, ele vai resolver. E foi assim. Eles me contrataram e eu resolvi uma série de desafios lá que me deram naquela empresa e consegui sair do outro lado. Então isso mostra que às vezes o diploma, ele é sim um diferencial, mesmo que não tenha nada a ver com o tema. Às vezes só de provar que você conseguiu uma conquista na sua vida, porque a faculdade é uma conquista, isso aumenta o seu valor profissional. Com tudo que eu falei até agora, eu acho que você consegue entender se o que se encaixa melhor na sua vida agora, nesse momento, é uma faculdade ou um curso mais voltado para o lado técnico. Isso quem tem que decidir é você. Não tem como eu falar para você o que vale ou não a pena. Só que você tem que saber que os dois caminhos, tanto faculdade quanto técnico, eles têm algumas ciladas. O mercado de educação, principalmente depois da pandemia, ele cresceu muito. E todo mercado que cresce vai atrair parasita. Eu já fiz aqui vídeos sobre cursos inúteis, está aqui no card, mas hoje você tem uma série de instituições que também não oferecem bons cursos. Claro, todo lugar tem os seus problemas, galera. Mesmo as faculdades centenárias que existem aí pelo mundo, elas enfrentam problemas também. Só que tem lugar que tem problema demais. Hoje em dia está muito fácil ter um diploma universitário. E por isso que o diploma não vale mais muita coisa. Você tem que ter uma instituição boa no seu currículo. Senão tem muitas empresas que nem consideram aquilo como formação. E eu não estou dizendo aqui que toda faculdade digital ou particular é ruim e que toda faculdade pública é boa. Não estou fazendo nenhum tipo de generalização. Aliás, se vocês tiverem mais interesse no assunto, eu posso até fazer um vídeo sobre faculdade pública e privada, mas esse nem é o foco aqui. O ponto aqui é que hoje em dia tem muito joio dentro do trigo nesse mercado da educação. Ah, Paulo, mas como que eu vou saber se uma faculdade é boa? E aí no fim do dia, galera, a sua melhor arma aqui é o networking. Se você conhece alguém que faz essa faculdade, pergunta. E se você não conhece, pesquisa e depois pergunta. Pergunta para uns 3 ou 4 alunos. Normalmente, se a pessoa gosta da faculdade, ou se ela não gostar também, ela vai falar. Hoje no LinkedIn é muito fácil achar pessoas que estudam em qualquer lugar e elas normalmente são muito abertas sobre esse tipo de assunto, tá? Se eu tivesse seguido meus próprios conselhos na época que eu estava escolhendo uma faculdade para fazer, talvez eu tivesse tomado outras decisões. Então sempre é importante a gente conversar com as pessoas. E aqui, de novo, não é porque é digital ou porque é barato que é ruim. Eu já tive ótimas experiências no digital e péssimas experiências no presencial. Falei pra vocês, tinha professor lá que não ia dar aula porque não estava preparado espiritualmente. Mas no fim do dia, independente do que vocês escolherem, o importante é sempre estar aprendendo algo novo e se desenvolvendo. Porque o que você tem que entender é que o resto do mundo, ele está crescendo, ele está se tornando maior. E hoje, mais do que nunca, a gente não pode ficar parado, porque senão o resto do mundo está crescendo e a gente está do mesmo tamanho. Então a gente está diminuindo. E eu quero te ajudar com isso e eu vou te ajudar com isso. E essa é a hora que todo mundo tentaria te empurrar um curso que você não precisa, mas eu não vou fazer isso aqui. Eu não sou vendedor de curso, eu sou professor. Eu quero ajudar o Brasil a ser um lugar melhor, começando com a gente mesmo, comigo e com você. Se você acha que isso faz sentido para você, se eu posso te ajudar com alguma coisa, me ajuda a espalhar essa palavra pela internet afora. Dá um joinha aqui, compartilha com um amigo, me segue lá no Insta, porque vocês não têm ideia de como isso já ajuda demais, galera. Se não quiser tá de boa, dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai rodar na sequência, vai te ajudar bastante. Valeu pela atenção, um abraço e fique bem.